Olá, olá, boa tarde. Como sempre, aquele tempinho pra galera chegar. Quando forem chegando, vão dando um alô no chat. Espera mais um tempinho. 5 minutinhos aí pra galera chegar. Quem for chegando, vai dando um alô aí no chat. Olá, olá, olá. Boa tarde. Aguardar aí a galera chegando. Camille, Alexandra, Paula, Daniel, Maria Antônia, Clara, Camille, Kenzo. Kenzo, lá vamos nós novamente. Não podemos parar. Quais assuntos de gramática que mais caem no Enem? Então, o Enem está passando por muitas mudanças, né? Então, o que a galera fala é que a ideia é cada vez vai cair mais questões de gramática, assim, aquelas questões bem formais. Mas o que costuma cair mesmo é figura de linguagem, cai. Assim, gramática em si cai pouco. O que cai mais é a interpretação de texto, né? Então, para você saber interpretar um texto, você tem que saber também, né? Conhecer muitas palavras, conhecer esse processo de formação das palavras, para você saber reconhecer na estrutura do texto, porque, como eu já tinha falado numa aula, a cada palavra tem uma característica, e aí dentro de um contexto muda completamente. Então, se você não souber o contexto daquela palavra dentro, né, do texto, você
não vai conseguir interpretar muito bem. Então, o Enem, basicamente, ele é voltado para a interpretação. Então, o que o aluno interpreta, o que o aluno entende, a forma que ele entende. Mas questões de gramática mesmo, que cai muita figura de linguagem, cai bastante. Deixa eu pensar. Às vezes cai alguma coisa de concordância verbal nominal. Às vezes pode cair também. Não muitas questões, uma ou duas. Só que, foi o que eu falei, o Enem está passando por mudanças. Então, eu acredito que, não sei se para esse ano, né, porque está sendo mais complicado, mas daqui a um tempo vai ser mais gramática pura mesmo. Então, tipo, verbo, classificação verbo, até a classe gramatical, sintaxe. O Enem às vezes pede alguma coisa de análise sintática, aquela parte de coordenação, subordinação. Às vezes cai alguma coisa, mas é raro. Talvez mais pra frente aí possa cair bastante. Agora a gente tem que aguardar e ver o posicionamento de como vai ser e não parar de estudar. Até porque, para você fazer a redação também, você precisa escrever muito bem. Os critérios de redação do Enem são muito críticos. Então, eles têm cada categoria e cada categoria avalia uma coisinha ali. Então, se você não souber colocar uma frase numa estrutura boa, se você não souber colocar uma regência, a regência correta do verbo, se você não souber colocar a concordância, o texto, né, na devida concordância verbal ou nominal, você vai perder ponto. Então, é bem importante. É bem importante a gente aprender bem essa estrutura para a gente poder escrever bem. Até porque a redação, né, no Enem é metade da prova, praticamente, né? Então, tem um peso muito grande. Bom, todos chegaram. Todo mundo aí. Quem não deu oi aí no chat, dá aí um oi. Só pra eu saber que chegaram. Vou começar falando basicamente o que vai ser a aula. Vocês estão na aula 5. Vocês vão assistir a aula 5 de gramática. Porque a gente teve feriado. Então, atrasou um pouco o conteúdo de gramática. Como essa aula ao vivo, a proposta dela é tirar dúvida, passar exercício, fazer uns exercícios com vocês, e também colocar a matéria em dia. Então, alguns professores que estão com algumas coisas atrasadas, né, tipo referente a feriado, né, essas coisas que acontecem. Às vezes tem duas turmas, só que uma turma já tá lá na frente e a outra não, porque no dia do feriado era a aula daquela turma. O que não é o nosso caso, que a gente só tem uma turma, né? Quer dizer, não, temos duas, mas é no mesmo dia. É isso que eu quis dizer. E aí, eu vou fazer o seguinte. Pra gente não atrasar, eu combinei com a coordenação que eu iria passar a aula 6 agora para vocês. Então, a gente vai começar, vamos iniciar o estudo do substantivo. A aula 5 é uma aula de introdução à classe gramatical. Então, ali eu expliquei, assim, eu falei todas as classes, né? Só que eu não expliquei basicamente cada uma. Eu não entrei em classificação, eu não especifiquei.
Até porque isso fica em cada aula, tá? A ideia da aula 5 foi apresentar a classe para vocês, tá? A morfologia para vocês. E aí, cada aula seria destinada à morfologia. E aí, essa aula 6 eu antecipei. Eu vou colocar agora, tá? Vou dar essa aula para vocês agora no ao vivo, que vai ser de substantivo. E aí a coordenação vai colocar no dia, né, correto, vai colocar a aula 5 lá. Então, não fiquem confusos, tá? É isso mesmo. A aula 5 é uma introdução, tá? Então, não depende dessa aula, beleza? E aí a gente entra na parte de substantivo. Porque senão a gente atrasa e depois, quando a gente voltar mesmo, né, presencialmente, vamos ter que correr e vai ser uma loucura. Então eu prefiro fazer desse jeitinho. Todo mundo ok? Depois a aula 6 vai para a área do aluno também. Fica tudo disponibilizado. Como a aula 6, eu já preparei todo o material. Então, a aula 6 vai acompanhado da lista de exercício, vai acompanhado da AC, vai acompanhado de tudo, tá? Já tá prontinho. A única coisa que vai mudar é que não vai ser aula gravada, vai ser aula ao vivo. Mas vai todo o material para vocês, tudo certinho. Bom, então, começando. Antes de começar, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo ok? Eu pergunto como é que vocês estão, gente, porque a gente não tem esse contato, né? Então, eu fico muito... Além de ficar confusa também, né? Porque a gente não tem esse olho no olho, né? Às vezes eu tô em sala, eu olho para algum aluno e eu já sei que ele não tá legal. De tanto conviver, eu já sei que ele não tá legal. Então, às vezes eu pergunto para saber se tá tudo ok. Bom, vamos lá. Bom, todo mundo vendo a página certinho. Todo mundo acompanhando aí a página. O som tá ok também. Tá dando para escutar direitinho. Pra não ter que voltar tudo. Respondo aí. Show. Então vamos lá. O estudo do substantivo. O estudo do substantivo nada mais é do que quando a gente pensa em substantivo, a gente pensa em nome, né? Então, tudo que está ligado a um nome. Então, basicamente a classe gramatical de palavras variáveis. Essa parte aqui de palavras variáveis e invariáveis tá na aula 5, mas eu vou falar, tá? Palavras variáveis são as palavras que elas variam, ou seja, são as palavras que elas mudam de estrutura, que elas mudam de formato perante ao seu gênero, se é plural, ok? Seu número. Então, basicamente, são os substantivos, os adjetivos, tá? São palavras que modificam. E as palavras invariáveis são as palavras que não modificam. São as palavras que não modificam. Então, olha só, gente, evita colocar coisas aí no chat que não seja referente à aula, para não atrapalhar,
porque eu preciso olhar toda hora aqui pro chat para saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão falando alguma coisa, e aí eu fico perdida, porque fica essa brincadeira no chat e aí acaba dispersando a nossa aula. Bom, então, tudo que eu for falando, vocês vão anotando no caderno também, tá? Mesmo que esse slide eles vão para você, mas para vocês é interessante vocês anotarem também. Então, as palavras variáveis são as palavras que modificam, são as palavras que são modificadas de acordo com seu gênero, de acordo com seu número, tá? E as palavras invariáveis são as palavras que não modificam. Elas não modificam no gênero, elas não modificam no formato, enfim. Elas não modificam, elas permanecem a mesma coisa. E, basicamente, as palavras invariáveis, a gente pode dar um exemplo de advérbio, tá? O advérbio, se eu coloco perto de o advérbio, o poder do advérbio é modificar o verbo. Então, ele não modifica. Se eu falo corro rapidamente, esse rapidamente, ele não vai modificar pelo gênero, ele não tem gênero masculino feminino, ele não tem o plural, eu não falo rapidamente, tá? Então, o advérbio, ele é uma palavra invariável, porque ele não modifica, ele permanece o mesmo. Tanto para masculino e feminino, tanto para plural singular. Foi? Diferença variável e invariável. E aí o substantivo, ela é uma palavra variável. E aí eles denominam de seres, objetos, pessoas e fenômenos. Os substantivos também nomeiam lugares. Então, se eu designo algum lugar, é um substantivo próprio, né? Ele designa sentimento. Então, se eu tenho algum sentimento e eu quero designar, eu quero botar em nome, eu tenho um substantivo abstrato. Então, raiva, amor, estado, também um substantivo abstrato. Tem alegria, tristeza. Qualidades. O substantivo também pode expressar uma qualidade. Então, honestidade, sinceridade. Qualidade no substantivo, ele vem acompanhado, a maioria das palavras no substantivo, eles vêm acompanhados do artigo, tá? Então, para eu identificar um substantivo, mesmo que não tenha artigo ali explícito, o artigo está implícito, ok? O artigo está escondido. Mas todo substantivo, ele tem ali um artigo, tá? E aí, às vezes eu quero transformar uma palavra de um verbo em um substantivo. Como é que eu faço isso? Eu coloco um artigo. Então, se eu quero falar assim, eu boto a palavra caminhar. Caminhar, beleza. Caminhar, verbo. Se eu coloco o caminhar daquela pessoa é bonito, o andar daquela pessoa, vou botar andar. Se eu falo andar, andar é um verbo, correto? E aí eu coloco um artigo, o andar de Bárbara é bonito. Vou botar assim. O andar, eu estou substantivando aquele verbo. Então, eu estou transformando aquele verbo em valor de substantivo. Ok? Então, se eu coloco um artigo, eu estou substantivando. Eu estou colocando um valor de substantivo. E aí, também designação. Então, corrida, pescaria, a corrida, a pescaria, a honestidade, a sinceridade. Foi? Então, substantivo, ele sempre vem acompanhado pelo artigo, estando explícito ou implícito. E aí eles são flexionados, gênero, número e grau, e classificados por tipos. Substantivo comum, substantivo coletivo e próprio. Tem outras classificações. Bom, então,
vamos entrar logo na classificação. Substantivo simples, né? São aqueles substantivos formados por apenas um radical. O que é radical? Quem lembra o que é radical? Radical é aquela palavra, é a menor unidade da palavra. E daquela palavra, aquela menor unidade, eu formo outras palavras, ok? Então, aqui, ó, o radical da palavra amor para no M, é o AM, an. Daqui eu transformo amor, amar, amável e assim vai. Enzo não está conseguindo assistir, não está me ouvindo, não está vendo a tela. Está acontecendo o quê? Se não estiver conseguindo, entra e sai de novo. De repente volta. Que pelo jeito foi. Bom, então, substantivo simples. Apenas um radical. Então, amor, casa, felicidade, livro, roupa. Aquela palavra simples. E aí, tem o substantivo composto. São formados por dois ou mais radicais, podendo ocorrer composição por justaposição e composição por aglutinação. Então, isso também a gente já viu. Então, composição por aglutinação, né? Eles juntam, eles transformam, eles perdem os sons, perdem fonemas, perdem letras, que eles transformam uma palavra só e eles acabam perdendo a sua característica inicial. E a justaposição, ela não perde nenhum fonema nem letra. Então, aqui, ó, os substantivos formados por composição por justaposição. Arco-íris, beija-flor, passatempo, segunda-feira. Mais de um radical. E os substantivos formados por aglutinação. Aguardente, fidalgo, planalto. Então, fomos até aí? Diferença aí, alguma diferença? Vocês têm alguma dúvida? Vão mandando aí que eu vou seguir. E aí a gente entra no substantivo primitivo. O substantivo primitivo são os substantivos cuja origem reside em palavras de outras línguas. Os substantivos primitivos originam os substantivos derivados. Então, os primitivos são aqueles simples ali, que dali eu vou formar outros substantivos. Então, algodão, substantivo primitivo. Dali eu posso formar outras palavras no substantivo. Chuva, mesma coisa. Posso formar outras palavras. Um substantivo simples também pode ser substantivo primitivo. Então, se pedir a classificação, caiu em alguma prova, classifique o substantivo tal. Tecnicamente, o substantivo, se ele for primitivo, ele vai ser ou simples ou composto. As classificações estão sempre ligadas umas nas outras, tá? A diferença que eu preciso entender é que o primitivo, ele origina o derivado. Então, substantivo pedra, que vai originar pedregulho, pedrinha, e assim vai. Então, pedra também pode ser um substantivo simples, porque ele tem um radical. Foi? E o substantivo derivado, que eles derivam de substantivos primitivos existentes na língua portuguesa, podendo ocorrer derivação prefixal, sufixal,
Parasintética, regressiva e imprópria. Isso aí vocês também já viram, né? Então, açucareiro deriva de açúcar. Chuvada. Tá travando aí, gente? Estão sabotando a aula, sei lá. É o que? Essas pessoas que estão sem nada pra fazer e ficam aí falando besteira no chat? É só ignorar. Se a gente ficar dando ibope é pior. Então, folha. Posso ter folhagem. Jardinagem, do derivado. Vem de jardim. Livraria, livro. Então, simples. Vamos lá, substantivos comuns. São os substantivos que norteiam genericamente, sem especificar seres da mesma espécie, que partilham de características comuns. Então, basicamente, eu não especifico nada. Na verdade, eu generalizo. Eu não estou especificando. Então, são basicamente coisas que estão na mesma característica. Então, se eu digo papagaio, papagaio é um substantivo comum. Eu não estou especificando. Se eu colocar um tipo específico do papagaio, aí eu estou especificando, ok? Então, são substantivos, a mesma coisa, substantivos comuns. Também pode ser primitivo, também pode ser simples, e assim vai, tá? Eles vão um agregando o outro. Então, mãe, uva, computador, papagaio, planeta. Então, são coisas da mesma espécie, são coisas genéricas. Substantivo coletivo. São os substantivos que, escritos no singular, indicam um conjunto de coisas ou de seres da mesma espécie. Então, se eu falo arquipélago, eu estou especificando, eu estou colocando um tipo de espécie, tá? Mesma coisa, cardume. Eu não posso falar cardume de cachorro. Não existe isso. Cardume é de peixe. Constelação, referente à estrela. Pomar, e assim vai, tá? Alguma dúvida? Primitivo derivado, comuns coletivos, simples compostos. Bom, aí a gente entra no substantivo concreto. Os substantivos concretos são os substantivos que nomeiam seres com existência própria. Objetos, pessoas, animais, vegetais, minerais ou lugares. Então, um substantivo concreto também pode ser comum, também pode ser primitivo, simples e assim vai. Então, vamos lá. Mesa, chuva, Felipe, cachorro, samambaia. Então, são substantivos que nomeiam os seres, tá? Eles nomeiam seres. Um substantivo concreto também pode ser próprio, ok? Então, tudo que nomeia existência própria. E aí, o abstrato são as coisas que são nomeadas, que passam, que a sua característica são as realidades imateriais.
Então, são aqueles sentimentos, qualidades, são tudo que você sente, só que você não consegue imaginar. Como se você não conseguisse colocar em imagem, beleza? Então, você tem uma ideia pelo seu conhecimento de causa, mas você não tem uma ideia de como realmente ele será, ou enfim. O que a gente conhece de substantivo abstrato são voltados, né, para a nossa realidade, tá? Porque a gente conhece daquela situação. Então, amor. Tem gente que idealiza o amor, né? É uma coisa linda e tal, não sei o quê. Já tem pessoas que não idealizam o amor, que muito pelo contrário, eles associam o amor com o sofrimento. Então, vai depender muito da sua interpretação do que você conhece, tá? Então, amor, calor, beleza, beleza. O que pode ser uma beleza para mim não é para vocês, tá? Mesma coisa, pobreza. O que eu entendo de pobreza, talvez não é a mesma coisa que vocês entendam. E assim a gente vai, tá? Então, concreto. Nomeio os seres com existência própria. Então, você sabe a forma deles. Você sabe exatamente a forma deles. Então, mesa, você sabe o formato, né? A formato e a proposta da mesa. Você sabe. Chuva. Você sabe como que é a chuva, né? Felipe. Felipe é voltado para um nome. Então, você sabe que Felipe é no gênero masculino. Então, é um nome de um menino, de um homem, enfim. Cachorro, você sabe, né? A visão ali, né? A sua idealização do cachorro. Enfim, concreto são coisas que a gente sabe da estrutura, sabe dali da existência, tá? E abstrato não, o abstrato vai da nossa imaginação, vai do nosso conhecimento. E aí, os substantivos são palavras variáveis, sofrem flexão em gênero, número e grau. Então, a flexão em gênero é quando designa masculino e feminino, flexão em número, singular e plural, flexão em grau, normal, diminutivo e aumentativo. Então, os substantivos... Perdão, deixa eu beber uma água aqui. Então, os substantivos, eles são flexionados. Gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, e grau, normal, diminutivo e aumentativo. E aí o substantivo masculino, uns exemplos: amigo, substantivo feminino, amiga, substantivo no singular, no plural, grau normal, amigo, grau diminutivo, amiguinho, grau aumentativo, amigão. Isso bem básico, bem tranquilo. E aí, entramos no gênero. Galera, tô indo muito rápido. Tá dando pra acompanhar. Todo mundo tá acompanhando aí. Posso prosseguir? Me falei aí se eu posso prosseguir. Eita, peraí que o celular travou. Peraí que eu tô esperando o celular voltar aqui. Já fechei e abri de novo, que ele travou.
Acho que foi. Acho que foi. Então, prosseguindo. Então, existem dois gêneros gramaticais, gênero masculino e gênero feminino. São do gênero masculino os substantivos que podem ser precedidos pelos artigos o, os, uns. Então, o aluno, olha só, olha como é que o artigo presente ali. São os substantivos que podem ser precedidos pelos artigos. Então, os artigos, eles designam, ok? Porque algumas palavras, elas são... Vocês vão aprender ali na frente, aqui, a diferença, tá? Elas são palavras que se eu colocar, sei lá, lápis sozinho, eu não consigo designar o masculino ou feminino. Então, entra aí o artigo para designar isso, para facilitar na nossa classificação, no nosso entendimento quanto ao objeto. Então, o artigo ele tem um papel muito importante porque ele designa o gênero, beleza? Então, gênero masculino, o aluno, o lápis, os estojos, os professores, um colégio, um pensamento, uns problemas, uns cadernos e assim vai, tá? Então, os artigos o, os, uns são do gênero masculino. E do gênero feminino são os substantivos que podem ser precedidos pelos artigos a, as, umas. Então, a aluna, a borracha, as canetas, as professoras, uma escola, uma ideia, umas respostas, umas conversas. Beleza? Então, o artigo, ele tem uma função extremamente importante dentro do substantivo, porque ele designa o gênero dos substantivos. Então, gênero masculino, gênero feminino. E aí a gente entra nos substantivos uniformes. Substantivos uniformes, eles apresentam a mesma forma para o gênero masculino e para o gênero feminino. Então, existem 3 tipos de substantivos uniformes. Os substantivos comuns dos gêneros, os substantivos sobrecomuns e epicenos. Então, é uma forma só para ambos os gêneros, ok? Aqui nesse slide, nesse slide eu coloquei essa parte aqui que está em rosa, era para estar em outra cor, para vocês não se confundirem. Mas, substantivo comum de 2 gêneros, sobrecomuns e epicenos, está dentro de substantivos uniformes, porque eles se uniformizam, tá? Eles se tornam únicos. Apresentam uma só forma para o gênero substantivo comum de 2 gêneros. Apresentam uma só forma para o gênero masculino e feminino. Então, o gerente, a gerente, o colega, a colega. Então, se eu não coloco o meu artigo, eu não sei a que gênero ele está se referindo. Então, eu preciso colocar o meu artigo. Então, o gerente, a gerente, o colega, a colega, o doente, a doente, o artista, a artista,
o turista, a turista. Beleza? Tudo certo? Então, comum de dois gêneros. Por quê? Comum das duas formas. Só muda o artigo. Os substantivos sobrecomuns e os substantivos epicenos apresentam um só gênero para o masculino e feminino. Então, os substantivos sobrecomuns se referem a pessoas. Então, eu falo a pessoa, o indivíduo, a vítima, o ser, a criança. Então, ele é um gênero, ele é genérico dentro da designação de dentro da designação de pessoas. Beleza? E aí o epiceno vai se referir na designação de animais. Então, barata, jiboia, pinguim, onça, eu coloco ali o meu artigo para eu saber qual o gênero que ele está se designando, né? E aí a diferença do comum de dois gêneros para o sobrecomum é que o comum de dois gêneros eu tenho duas formas ali com dois artigos. Então, se eu modifico o artigo, eu modifico para quem eu quero falar. Já no sobrecomum, não. É uma forma só. Eu falo a pessoa tanto para homem ou para mulher. O indivíduo tanto para homem ou para mulher. Eu não posso falar a indivíduo. É o indivíduo, ponto final. Beleza? Então, deixa eu ver aqui, peraí. Ué, eu acho que não entrou os substantivos biformes. É. Deixa eu achar aqui pra vocês. Ou deixa eu ver se tá no livro. Eu abri o livro aqui. O livro é o livro 4. Vocês têm acesso no portal do COC. Abstrato, simples, composto. Flexão. Gênero, grau. Não, também no livro não tem nada falando. Mas eu vou falar aqui pra vocês e vocês vão anotando aí. Porque não entrou no slide. E eu não posso deixar passar. Deixa eu ver aqui se no livro que eu me baseei tem aqui. Só um minutinho, tá? Que eu tô vendo aqui rapidinho. Deixa eu colocar nessa tela aqui. Vocês... Vão preparando o caderno aí.
Aula ao vivo é isso, gente. Aula ao vivo a gente sabe como é que é, né? A gente se perde e tem que se reinventar. Bom, anotem aí. Os substantivos biformes, bota assim, substantivo biforme, que aí depois eu coloco no slide para vocês. São os substantivos que apresentam duas formas diferentes. Então, são substantivos que apresentam duas formas diferentes. Uma para o gênero masculino e uma para o gênero feminino. Então, é isso, tá? Depois eu coloco mais especificado no slide para vocês. Que eu não sei o que aconteceu. Não saiu. Então, continuando. Número do substantivo. Então, deixa eu voltar para o chat aqui. É o número que eu quero designar, o singular ou plural. Então, encontra-se no singular os substantivos que indicam apenas um ser. Então, casaco, cadeira, hipopótamo e assim vai. E no plural, são os substantivos que indicam dois ou mais seres, tá? Casacos, cadeiras, hipopótamos. Não confundam plural com coletivo. Beleza? Plural, ele está designando o número daquele determinado. Então, casaco, eu falar assim, eu esqueci os casacos. Eu falo para uma determinada pessoa. Então, basicamente, eu sei quais casacos eu esqueci. Então, eu sei o número que eu esqueci. Ou eu posso falar, eu esqueci 2 casacos, ou eu esqueci os casacos. Mas eu sei do que eu estou falando. Eu sei do número que eu estou designando, tá? Já se eu coloco um substantivo coletivo, sei lá, povo, o povo, eu não sei designar a quantidade de pessoas que eu estou me referindo. Então, o substantivo coletivo ele é voltado para uma quantidade muito, né, maior. Então, eu não consigo designar qual a quantidade. Já no plural, eu consigo. Então, aqui, eu tenho essas terminações, tá? Isso aqui é bem importante vocês terem isso aqui, porque às vezes a gente fica com dificuldade mesmo de colocar um substantivo para o plural, principalmente quando ele for coletivo. Então, às vezes tem essa dificuldade. Então, terminação no singular R. Então, vai colheres, de colher para colheres. Terminação no S. Eu coloco meses. Então, mês se transforma em meses. Eu coloco os ex no final. Terminação em Z. Isso aqui, gente, isso aqui anotem no caderno. Depois, com calma, vocês anotem no caderno, tá? Porque é bem importante vocês terem isso isso já pra vocês ali, ou vocês imprimem, não sei. Mas isso ali perto de vocês. Porque no livro não tem. Terminação em Z. Mesma coisa. Coloco o ES. Então, basicamente, eu vou colocar a minha terminação para eu transformar em plural. Ão vai para ons. Ou ãos, ou ãs. Vai depender do que eu estou designando. O M
Se eu boto no plural, ele se transforma em NS. Então, nuvem, nuvens. E assim vai, beleza? Então, depois vocês deem uma olhadinha com calma aí. Anotem tudo direitinho. Porque às vezes isso a gente buga mesmo. Porque basicamente isso aqui a gente aprende no dia a dia. Então a gente vai escrever uma palavra, a gente pesquisa lá e vocês já vão se adequando. Mas, como estamos nos preparando, né, para uma prova, então a gente não sabe o que pode cair nessa prova. Então a gente tem que estar sempre pronto para fazer uma boa classificação, até para escrever bem também. E aí, ó, formação do plural dos substantivos compostos. São chamados de substantivos compostos os substantivos formados por dois ou mais radicais. Beleza, isso aí a gente já viu. Então, flexão dos dois elementos. Galera, isso aí tá aqui. Também é bom vocês anotarem. Então, assim, a flexão dos dois elementos é quando acontece nas palavras variáveis, quando acontece substantivo com substantivo, substantivo com adjetivo ou adjetivo com substantivo. Então, anotem aí. Na flexão dos dois elementos, acontece quando for substantivo mais substantivo ou substantivo mais adjetivo. Ou adjetivo mais substantivo. Então, segunda-feira, eu transformo segundas-feiras. Matéria-prima, matérias-primas. Então, basicamente se eu tenho as duas palavrinhas que estão lá em cima, elas não estão ligadas por nenhuma preposição nem nada, tá? Elas estão só juntas ali pelo hífen. Então, se eu tenho duas palavrinhas ali e ambas as palavras são palavras variáveis, são palavras que podem modificar, sendo elas substantivo com substantivo, substantivo com adjetivo ou adjetivo com substantivo, elas modificam. Então, modificam os dois. Os dois mudam. A flexão do primeiro elemento. O primeiro elemento ele vai mudar quando há uma preposição ligando os radicais ou quando o segundo dos dois que estão ali funciona como especificador do primeiro. Ou seja, se eu tiver uma palavra que tenha esqueci, preposição. Que tenha preposição. Então, ele vai mudar o primeiro elemento, tá? Então, fim de semana. Então, fim de semana só muda o primeiro elemento. Por quê? Tem aqui o de. Fim de semana. Tem o de como preposição. Então, fins de semana. Agora, se eu tenho se eu tenho o segundo elemento que caracteriza o primeiro muda. Então, elemento é uma coisa, chave é outra. Se eu junto os dois, o elemento chave, o chave está modificando o primeiro, tá? Porque ele tá dando a entender que
Aquele elemento é um elemento... deixa eu achar um sinônimo aqui. É o elemento certo. É o elemento caracterizador. É um elemento que vai me ligar a algo, tá? É uma pista, enfim. Então, flexão do primeiro elemento muda quando tiver preposição. Então, tem preposição, vai mudar o primeiro elemento. Ou quando o segundo elemento caracterizar o primeiro. Flexão do segundo elemento. Flexão do segundo elemento quando o primeiro dos radicais é um verbo ou palavra invariável. Então, vice-presidente. Vice é uma palavra invariável. Então, muda o segundo. Quebra-cabeça. Quebra, palavra invariável. Ou verbo, né, de quebrar. Também modifica o segundo. Quebra-cabeças. Então, flexão do segundo elemento ocorre quando o primeiro elemento for uma palavra invariável ou for um verbo. Foi? Alguma dúvida? Falem aí se tem alguma dúvida. Essa parte de número, principalmente dos substantivos compostos, é bem complicadinha, bem chatinha. Tem umas regrinhas que a gente precisa, né, ficar para não esquecer. Falem aí. Tudo certo? Tudo fluindo? Maria Antônia não, Mariana Maia não. Alguém tá com alguma dúvida que eu tenha que voltar? Daniel sim. Joe sim. Sim, vocês estão com dúvida? Vocês querem que eu volte alguma coisa? Ou sim, se eu posso prosseguir? Buguei aqui, gente. Pera aí. Bom, vou prosseguindo, hein? A gente tem aproximadamente 10 minutos. Flexão do segundo elemento. Tá. Flexão do segundo elemento. Camille. A flexão do segundo elemento é quando o primeiro elemento for um verbo ou ele for uma palavra invariável. Então, vice é uma palavra invariável, tá? Ela não modifica. Então, vice é para ambos, beleza? Então, vice é uma palavra invariável. Logo, se é uma palavra invariável, somente o segundo elemento vai modificar. E quebra-cabeça é a mesma coisa. Quebra-cabeça vem de quebrar. Então, é um verbo. E aí, se eu coloco um verbo junto com um substantivo para formar o substantivo, né? Ele só muda o segundo elemento. Então, flexão do segundo elemento vai acontecer quando? Primeira coisa, quando tiver a primeira palavra for uma palavra invariável, uma palavra que não modifica. Ou quando for verbo. Foi, Camille? Alguma dúvida? Então vamos, isso aqui já tá lá atrás. Gente, esse slide saiu todo bugado. O que aconteceu? Bom, e aí a gente chegou no grau.
Existem 3 graus de substantivo: normal, diminutivo e aumentativo. O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto. Então, casa, homem, boca, pato, gato, assim vai. Então, é o tamanho adequado, né? Aquele tamanho normal. O grau diminutivo é o grau diminuído, aquele grau que eu diminuo aquele tamanho normal. Então, casinha, homenzinho, boquinha, patinha, gatinho. Então, eu sempre falo que o grau diminutivo é utilizado muito com crianças, né? Quando a gente quer falar com alguma criança, a gente sempre coloca no diminutivo. Que boquinha, que pezinho, que mãozinha. Então, grau diminutivo diminui o tamanho do objeto. Grau aumentativo aumenta o tamanho do objeto. Casarão, homenzarrão, bocarra, patorra e gatarrão. Que também existe, tá? Então, o aumentativo de gato é gatarrão. Uma coisa, aquela palavra anfitriã é anfitriã que eu ia falar? Tinha 2 palavras que eu tinha que falar com vocês. É foliã. Foliã, na verdade, alguns gramáticos eles já entendem que foliã é o gênero feminino de folião. Porém, é muito mais utilizado folioa, tá? Então, foliã ainda é considerado errado, tá? No nosso dia a dia, o nosso falar é comum, mas na escrita não. E a outra era... Deixa eu lembrar qual era. E ó, falei o negócio folião, porque quando eu estava pesquisando também algumas palavras, né? Alguns exercícios para vocês fazerem, porque eu mando exercício e tenho que mandar um gabarito. Então eu vou pesquisar. Lógico que a gente não conhece todas as palavras, a gente não sabe. Então eu vou pesquisar, a gente pesquisa sempre. E aí eu tinha encontrado falando sobre esse folião. É foliona, tá? Feminino é foliona. Folião e foliona. E tem o anfitrião. Anfitrião é anfitriã e também é anfitriona. Deixa eu pesquisar se é isso aqui mesmo. São duas formas que eles aceitam. Anfitrioa. Então, folião é foliona e anfitrião é anfitrioa ou anfitriã. Foi? É sempre bom a gente saber mais palavras para melhorar o nosso vocabulário. Bom, então o grau foi, né? Grau normal, grau. Deixa eu colocar aqui no chat. Grau normal, grau substantivo, grau diminutivo e grau aumentativo. A
formação do grau diminutivo. Então, o sufixo do diminutivo, inho, zinho, ito, e assim vai. Então, pequenino, indiozinho, cãozinho, cãozito também. E a junção dos adjetivos que sugerem diminuição. Então, pequeno, mínimo, minúsculo, reduzido, diminuto. Então, se eu pego um adjetivo e coloco junto ali, eu quero designar uma diminuição. Então, pequeno, mínimo e assim vai. Formação do grau aumentativo. Temos 5 minutos. Formação do grau aumentativo. Ona, zarrão, orra e aço. Então, homem zarrão. Deixa eu lembrar mais. Enfim, tem vários, né? Se aí a gente te dá um Google, a gente tem bastante opções. E aí eu tenho a junção dos adjetivos que sugerem um aumento. Então, a mesma coisa. Se eu tenho pequeno, eu tenho grande, né? Se eu tenho mínimo, eu tenho enorme. Minúsculo. E assim vai, tá? Então, imenso, gigantesco e assim vai. Tudo que designa tamanho maior. Bom, substantivo é isso, tá? É uma matéria grande, ela é bem extensa, é uma matéria assim que por mais que a gente já tenha visto lá no fundamental, ela é muito necessária, né? Principalmente nessa parte de escrita, né? Principalmente nessa parte de número. Então, ela é bem necessária. Mas assim, como eu sempre falo, tá? Sempre falo aos meus alunos, tudo é prática. Então, quanto mais você praticar, vai melhorar. Qual o aumentativo de cabeça? Cara, eu acho que é cabeçorra, se eu não me engano. Eu não sei se já consideram cabeção também. Só que cabeção ele fica num modo pejorativo, né? Então, boa pergunta. Vou pesquisar também. Tudo que a gente tiver dúvida, gente, a gente pesquisa. O professor também tem dúvida, o professor também pesquisa. A gente não sabe tudo. A gente tenta, né? A gente pesquisa muito, a gente lê muito pra gente trazer bastante conteúdo bem ricos pra vocês, mas eu vou pesquisar aqui. Cabeça aumentativo. Cabeçorra. Isso mesmo. Cabeçorra. Bom, então é isso. Substantivo é isso, tá? Temos 2 minutinhos aí que eu só posso encerrar, né? Quando bater certinho a hora. Então é a hora de vocês tirarem dúvidas ou curiosidades. E pra gente prosseguir com a matéria, tô mandando lista de exercício, tá? 2 listas, né? Porque como é designado por tempo, então eu sempre divido as listas. Então eu coloco 3 questões em cada. Tô mandando a lista do livro, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês onde que está. Livro 4. Ah, professora, mas eu não tenho livro físico. Faz no caderno. Bota lá a página, tudo direitinho e faz no caderno. Porque pra gente não parar. Até porque eu vou corrigir essas questões. Na verdade, eu posso até mandar o gabarito.
Eu vou ver se eu consigo disponibilizar o gabarito para a coordenação, porque aí fica mais tranquilo para vocês. Ó, isso tá tudo no escrito, tá? Vai tudo lá na área do aluno para vocês, como sempre. Mas, página 17, módulo 11, substantivo. Então, eu coloquei daqui, número 1 até o 16. Então, é página 17, página 18, 19 e 20. Ah, mas é muita coisa. Gente, vão fazendo o que vocês conseguirem. Isso aí é pra gente não parar pra gente treinar, beleza? Isso aí a gente vai treinando. Então, faça o que vocês conseguirem, tá? Sem neura. Só não deixe de fazer a lista mesmo, tá? E envie pra coordenação. Pra gente ter um controle e um feedback de que vocês estão entendendo mesmo. Bom, galera, deu a nossa hora. Então, espero que tenham compreendido tudo, tá? Caso tenha alguma dúvida, tem o meu e-mail que eu já tinha disponibilizado nas outras aulas, tá? Então podem chamar no Instagram, chamar no e-mail, sei lá, para tirar qualquer dúvida. E até a próxima. Então, tchau, tchau. Fiquem bem. Aproveitem aí o finalzinho da tarde, início da noite. E até a próxima. Beijo, beijo.